Estamos de volta, olha aí, sejam bem-vindos nessa noite, você que está aí nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a tua vida, fica aí com a gente, compartilhe o link desse encontro, tá bom? Para a gente poder estar juntos aí, reunidos, vai ser bom demais. Passador, deixa que essa parte eu me encarrego, é isso, que eu já estou acostumado lá. Para você que não nos conhece, nós somos lá de Nikit, conhecido como Icaraí, lá da Gavião Peixoto, porque lá nós temos duas igrejas, a de Icaraí e a de Jardim Icaraí. Então, a gente está lá em Icaraí, já completamos agora em março 7 anos que nós estamos lá, Pastor Hélio nos confiou aí essa missão, e louvado seja Deus que, como o pastor Maurício dizia, sim quero com a ajuda de Deus, está lembrado? Então, exatamente foi o que nós fizemos, sim quero com a ajuda de Deus. Tá bom? Então, eu sou o Marcelo da Márcia. Aliás, cadê o microfone da minha esposa? Ó, Senhor. É de quem cantou? Quem é o cantor? Do outro lado. Quem já pegou? Natanzinho. Então, eu sou o Marcelo da Márcia. Alô. E eu sou a Márcia do Marcelo. Então, e aí? Que maravilha, né? Ih, rapaz, o negócio aqui eu toquei, vibrou aqui e não passou nada, né? É a seta grande. Nada aconteceu. Enquanto ele está ali brigando com o passador, Então, agora foi. Só para você saber que eu já tive cabelo, não é isso? Eu estava 20 quilos mais magro, Então, por que eu estou colocando essa foto, queridos? A gente, mês que vem, agora vai completar 30 anos de casado. Essa foto aí, ela foi tirada no dia 8 de julho de 1995. E sabe quem celebrou o nosso casamento? Olha aí, olha aí. Olha ele ali. Não, ele está dizendo que não, tem que ter prova. Tem que ter trazido a foto pois dele. É verdade, né? Ele estava... também com um monte de cabelo, também estava uns 25 quilos mais magro. Não, ele estava bem. Ele estava sem a barba, ele estava com o rostinho lisinho, assim, igual o meu ali, ó, maravilha. Então, queridos, a gente, mês que vem completa 30 anos de casados, fruto do nosso relacionamento, nós tivemos essas duas meninas maravilhosas. Levanta a mão assim para você. Levanta a mão. Luiz e Marina, isso! Sim, então, aí você vai estar vendo que a gente está em frente à igreja do pastor Luciano Subirá, que é a comunidade Alcance. Nós estivemos esse ano lá em Curitiba, não é isso? E o que acontece? É uma dica até que eu dou para vocês. Nós aprendemos que mesmo a gente estando de férias, em viagem, a gente não se desconecta de Deus. É isso aí. Então, a gente sempre procura uma igreja para nós podermos cultuar a Deus, porque o que vocês estão fazendo aqui nessa noite é cultuar. Vocês não vieram assistir. Você assiste o Nino Carlos, Você assiste o filme, não é isso? Você está num teatro, num cinema, e você vai lá para assistir. Mas na igreja você vem para cultuar o Senhor Jesus. Amém. Na igreja você vem para receber, e nós fomos muito abençoados, não sabíamos, e acabamos que nesse dia foi o próprio pastor Luciano Subirá que pregou, que é algo que é até meio incomum por ser janeiro, um mês de férias, mas ele estava lá pregando. Nós nos conhecemos ainda crianças, na igreja. O pastor Carlinhos não viu, Então veja ali, pastor. Não, cadê? Ih, agora só vai para frente. Que beleza. Aí agora é o outro. Ih, rapaz, é muita tecnologia para minha mente. Olha aí. Daí pronto. Olha aí pastor aí, Carlinhos, eu estou mostrando porque só ele não viu. Então ele não, tá vendo? Eu te chamo de máscara. Então, como ele não viu, aleluia, é isso? É a prova que ele a prova de como eu amo você. Então a gente se conheceu ainda criança, na nossa primeira e até então única igreja, que era a Igreja Nova Vida de Bom Sucesso, e a gente foi se apaixonando e se amando e continua se amando até hoje. E o que acontece? A gente vem para falar que o nosso casamento não é perfeito, assim como o de vocês também não é. Mas a gente busca, em Deus, a gente poder ter um relacionamento saudável, que tem erros, que tem falhas, que tem uma série de situações. E lá no quarto da gente, eu lembro que acho que na época, eu nem sei quem fez isso aqui na Tijuca, mas eu acho que cada casal
né, de pastores recebeu um quadro. E o nosso quadro, que está lá no nosso quarto, ele tem essa seguinte frase. Ele fala assim, olha, que amar não depende de um sentimento, mas de escolhas diárias. Então, todo dia quando a gente acorda, a gente se depara com essa frase, porque nós precisamos dessa frase, né? E nós precisamos todo dia fazer escolhas diárias. Mas escolhas diárias em que sentido? Eu respondo para você com o texto da palavra de Deus que está lá em Romanos 12, 2, na nova versão transformadora. Quais são essas escolhas que a gente faz? É de não imitar, e aí é onde é que eu quero falar com vocês, porque eu tive no final do mês de maio, pregando, né, da igreja do nosso amigo, pastor Josemar, lá em Parque Fluminense, em Caxias, e Deus ele me trouxe essa inspiração, a tal ponto de eu não conseguir nem dormir à noite, porque esses versículos vinham, né, batendo de uma forma, e Deus falou, é o que você vai estar ministrando, tanto, eu já sabia, né, que estaria aqui hoje, dia 19, é o que você vai ministrar tanto lá na igreja do pastor Josemar, como você vai estar ministrando com a sua esposa lá na igreja da Tijuca. Então, Deus ele foi me balizando, talvez num primeiro momento você até não entende, poxa, o que você está falando com esses versos aí que tem a ver com família, casamento, mas você vai entender. E aí você já começa a entender o seguinte, que essas escolhas diárias, elas têm a ver de nós não imitarmos o comportamento e os costumes desse mundo. Eu queria que você gravasse bem isso, porque, queridos, a gente é altamente influenciável, altamente. O que não faltam são influências. E hoje ainda mais fortes ainda, por conta, né, de todo esse mundo eletrônico de tecnologia que a gente tem. A informação chega na nossa mão, né, de uma maneira muito rápida, com fração de segundos, você já sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Coisa que, né, na época dele, não era assim tão rápido, né? Você levava um bom tempo para você poder, mas o importante é isso, é você começar a gravar o seguinte, olha, não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu quero comentar com vocês que escolhas são essas, né? Quais são essas escolhas? E aí Deus foi me balizando, e aí eu leio com você o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso 24. Aliás, eu vou pedir para que a minha esposa, ela leia, né? E aí em cima do que ela for lendo, eu vou comentando com você. Mateus capítulo 7, verso 24, está aí na tela, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, fique à vontade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Então veja, queridos, eu recebi esse texto da parte de Deus, né? E eu não sei se você percebeu que eu grifei ali, olha, ouve estas minhas palavras. A primeira coisa, né, é que quando a gente for ler a palavra de Deus, a gente precisa ter um cuidado muito grande e ser minucioso em a gente perceber, através do Espírito Santo, o que ele vai mostrando para você, às vezes com uma leitura talvez até simples, de um texto que você já conheça há um bom tempo. Então eu fiquei assim, poxa, que palavras são essas? E que ele está falando assim, olha, aquele que ouve essas minhas palavras. Então o que acontece? Essas palavras aí que Jesus está falando, ele está concluindo o Sermão da Montanha, que começa lá em Mateus, no capítulo de número 5. O Sermão da Montanha é Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, até esse verso aí que vai até o 28, ok? Então aí ele está finalizando, por isso que ele fala, olha, quem ouve essas minhas palavras, que eu acabei de pregar agora, né? E aí eu parei e comecei a ler, né, o texto, falei, afinal de contas, que palavras são essas que estão lá em Mateus 5, 6 e 7? E aí, queridos, é que você vai começar a entender aonde nós queremos chegar. Você vai ver que Mateus 5, 6 e 7 é Jesus falando a respeito do nosso dia a dia.
do nosso cotidiano. Ele fala a respeito das bem-aventuranças, ele fala a respeito de divórcio, de casamento, de luz do mundo, de sal da terra, né, de homicídio, de vingança, de amor ao próximo. Né? Ele fala como vocês querem que os homens te tratem, você também deve tratar primeiramente a eles. Não é isso? Ele vem falando que você não precisa ficar ansioso de coisa alguma, né? Porque ele tem cuidado de você, né? Então não fica ansioso quanto àquilo que você vai beber ou comer ou vestir, né? Porque as aves, a plantinha, está todo mundo, né? Aleluia, provido, garantido, está tudo certo. Então Jesus ele vai, querido, falando sobre isso, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele fala principalmente nesse contexto de que nós precisamos, queridos, nós sermos fiéis e íntegros. Tudo isso que ele quis dizer, ele estava falando para nós no sentido do nosso dia a dia, daquilo que a gente vive. E aí eu vou estar sempre falando uma coisa para vocês que é o seguinte: nós não estamos aqui para desqualificar uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de busca, nada disso. Isso, na verdade, é o basicão de todo cristão. Amém. Na verdade, aquele que não lê a palavra, que não ora, que não congrega, está mal, está muito mal. Mas o que Deus ele foi tratando comigo nesse respeito de relacionamento foi que nós precisamos ser fiéis e íntegros nas nossas atitudes, nas nossas condutas, nos nossos comportamentos, uns com os outros, principalmente dentro da nossa casa. E a prova de que Deus está tão preocupado com o que eu faço, com o que eu falo, da maneira que eu vivo no meu dia a dia, é que se você for lá em Efésios, abra lá comigo Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, você vai ver que do verso 25 até o verso de número 32, você vai ver, queridos, que ele não vai estar falando assim, olha, ora, lê a Bíblia, e tal. Volto a dizer, a gente não está aqui para desqualificar isso. Muito pelo contrário, isso é a nossa prática, né? Essa é a nossa fé, a nossa crença, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Mas vamos lá, o que adianta eu ter esse relacionamento todo se eu não coloco, lembra? Olha, as tais palavras que eu estou falando, olha só, aquele que praticar vai ser comparado a um homem e a uma mulher prudente, insensata, uma pessoa sensata, equilibrada. Então ele está falando sobre isso. Então Efésios capítulo 4, verso 25, Paulo ele vai reforçar ainda mais essa questão das nossas condutas, dos nossos procedimentos, do nosso dia a dia, porque vamos lá, gente, é isso que faz e que mostra que realmente nós somos cristãos. É isso aí. As pessoas querem ver isso na gente. Pessoas querem ver isso em nós, e eu tenho uma coisa para falar que acho que aqui 99,9 não sabe, acho que talvez só a minha esposa, eu tive o privilégio de batizar uma colega minha de trabalho nesse tanque aqui, sem ter em momento nenhum falado assim, olha, e Jesus, e a palavra, mas ela chegou em cima de mim para pegar e falar assim, você é diferente. E eu estou com um problema na minha vida, e eu queria saber que o que faz de você diferente pode me ajudar na solução desse meu problema. Eu falei, caramba, o Evangelho é isso, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, porque, gente, eu vou falar aqui da glória a Deus, aleluia, falar em línguas, se você for lá ver o Sermão do Monte, nos versos anteriores a esse que eu li, Jesus está falando, poxa, Senhor, no teu nome, olha, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu falei em língua, eu era da igreja da Academia da Fé, eu conheci o pastor Teixeira, e Jesus fala para esse camarada, cara, eu nunca te conheci, eu nunca conheci você. Porque o que Jesus e o que o Evangelho ele espera de cada um de nós, e principalmente no trato de uns com os outros, é que nós reflitamos o caráter de Cristo. Amém? Então você vai ver agora em Efésios 4, 25, exatamente isso. Deus falando e tratando conosco a respeito de coisas do nosso dia a dia, que é o que é mais importante no nosso viver, no nosso relacionamento e no nosso trato uns com os outros. Vamos lá, então no verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Quem é que mente, o anjo ou o ser humano? Quem mente, o anjo ou o ser humano? Pois é, está falando para mim e para você, não está falando para anjos. Aliás, ninguém aqui entrou nessa noite aqui voando, né? Ou todo mundo veio de carro, andando, de condução. Pois é, nós somos humanos. Nós dependemos, nós precisamos desesperadamente de Deus na nossa vida e na nossa família. Amém. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis.
Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Crente tem que trabalhar. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Também por isso, para você ter o teu sustento e para você poder abençoar as pessoas que o Senhor coloca todo dia diante de nós, para nós sermos bênção na vida dessas pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhum marimbondo. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E, assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém, queridos? É o que eu estava falando, olha só, o inferno não está nem aí. Ele não está nem aí se eu falo glória a Deus, se eu levanto a mão, digo aleluia, se eu oro em línguas, se eu tenho carteirinha de membro, se eu sou pastor da Academia da Fé. Ei! A gente precisa entender que a vida que a gente vive, a gente tem que parar, né, de querer buscar e ficar vivendo numa base de posições, de títulos, de isso, daquilo outro, de coisas exteriores, porque no final das contas, queridos, para que um relacionamento fique de pé, seja marido e esposa, seja pais com filhos, filhos com os pais, é um relacionamento entre amigos, nós vamos precisar dar o bom testemunho de Cristo. Isso aí, a gente vai precisar ser autêntico, verdadeiro. Isso aí. Porque a pessoa que mais conhece você é quem mora com você. Ninguém mais conhece você do que essa pessoa que mora com você. Então, ali, você não usa máscaras. Ali é você mesmo. Porque você não vai conseguir resistir tanto tempo mantendo um personagem. Então, quem está com você sabe quem você é. E é ali que você tem toda a oportunidade de colocar em prática o que essa palavra aqui fala. Né? Porque a gente recebe essa palavra com o coração, né? Com fé, mas a gente precisa praticá-la. E quando a gente pratica essa palavra, aí sim as coisas vão mudando. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Aí assim a sua casa fica de pé, aí sim a sua casa vai bater os rios, vai soprar os ventos, vai ter o terremoto e ela vai permanecer de pé. Então Deus está querendo, queridos, é que nós, né, e que o inferno trema de medo mesmo, por conta daquilo que eu vivo no meu dia a dia, aonde ninguém está vendo, aonde ninguém sabe aquilo que eu faço, aquilo que eu vejo, ok? E aí há um texto, né, que quando eu falei tanto lá em Parque Fluminense, lá na igreja, as pessoas, rapaz, isso está na Bíblia? Pois é, está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 46, é muito claro o que está escrito, que é o seguinte: não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Isso aí. Que a gente às vezes fica muito preso, né? Principalmente quem tem muito tempo na igreja. Quem aqui tem mais de 5 anos aqui? A maioria. Vocês são crentes de verdade, hein? Estão aqui no feriado, glória a Deus. Então, quem aqui já tem mais tempo, né, com Cristo, a tendência é que a gente espiritualize tudo, né? E tudo está no espiritual. Só que, vamos lá, em termos de relacionamento, a gente precisa validar primeiro o natural. É a forma como você fala, é a forma como você age, é a forma como você entende, porque às vezes você entende tudo errado e acha que a culpa é do outro, né? E a gente, às vezes, deixa para lá isso e coloca o espiritual lá na frente. Então, eu não preciso falar com ele porque ele é chato, ele é cri-cri, ele é militar. Ai, pensa, gente, regras, prazos, né? Mas eu vou espiritualizar, ele é meu amado.
Então, por ele ser o meu marido, eu vou respeitá-lo. Peraí, mas aí na hora que ele acorda de manhã, eu não quero fazer um café da manhã para ele, não. Aí ele que se vire, chato pra caramba. Aí a gente deixa de colocar em prática o natural e bota o espiritual na frente. Tudo errado. Por quê? Porque os relacionamentos estão se acabando por conta dessa parte aí que a gente está deixando de lado. Mais uma vez, gente. O basicão. Mais uma vez, gente, nós não estamos aqui para desqualificar a tua busca em Deus, a tua vida de oração, o seu congregar na igreja, mas nada disso vai adiantar se no seu dia a dia você não vive a palavra de Deus. É isso aí. Se no seu dia a dia, você é aquela pessoa que no seu trabalho você é uma pessoa arrogante, que dentro da sua casa você é uma pessoa que trata mal a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Nada disso vai validar condutas, práticas, procedimentos e comportamentos que nada tem a ver com o cristianismo. É isso aí. Por isso lá em Mateus capítulo 25, verso 23, quando Deus fala assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, o que é o pouco para você? Foi aonde Deus ministrou no meu coração. Marcelo, sabe o que é o pouco? O pouco é você ser fiel nas pequenas coisas da vida. É isso aí. Porque a gente só está olhando para as grandes coisas. Sobre o muito, eu quero ser colocado. Mas eu não sou fiel nem naquilo de natural, de dia a dia, de cotidiano, que Deus me confiou, para eu poder ser fiel. Aonde eu vou ser colocado no muito? Não caia nessa cilada. Porque muitos por aí têm caído nessa cilada. De achar que, legal e tal, vou voar, vou subir, vou cair, vou rolar, vou estribuchar, mas o seu dia a dia é um dia a dia podre. O dia a dia com a família é um dia a dia podre, é um dia a dia ruim. Veja, queridos, nós não somos perfeitos, nós não temos uma família perfeita, nós estamos na fase de aprendizado, de criar filhos, de saber como é que faz e tudo mais, estamos aprendendo em Cristo Jesus. Mas o que não pode sair do nosso foco é de que eu preciso ser fiel naquilo que Deus me confia no meu dia a dia. No meu dia a dia. Amém. Quando Deus nos libertou do império das trevas, Ele nos confiou, queridos, para que nós fôssemos transformados. E transformados em quê? Transformados no nosso caráter. No nosso caráter, e hoje as pessoas não estão preocupadas, até mesmo dentro de casa, se aquela pessoa que eu convivo realmente é uma pessoa de caráter, aquela pessoa que eu me relaciono é uma pessoa de caráter. E vamos lá, queridos, o que a gente busca em qualquer organismo, numa igreja, num local de trabalho, dentro da nossa casa, são pessoas que tenham caráter. Ainda que aqui não tivesse uma banda com os melhores instrumentos e melhores cantores, mas eu venho para essa casa porque eu sei que o pastor Hélio, a pastora Deise, o pastor Maurício Teixeira são homens e mulheres de caráter. Amém. Por isso nós estamos aqui. Amém. Por isso nós estamos aqui. Mas a presença, beleza, gente, isso faz parte. Maravilha, glória a Deus. A palavra de Deus liberta, transforma. Uhul! Mas o que a gente vem buscar em um organismo, e principalmente nos dias de hoje, são pessoas de caráter. Amém. São pessoas que têm caráter. Não são pessoas que vivem politicamente correto, não são pessoas manipuladoras, não são pessoas que querem bajular os outros para conquistar algum objetivo. E a gente tem visto isso aí, que é o seguinte... E você sabe dessa definição, que caráter é quem verdadeiramente você é. Só que as pessoas não querem saber de viver de maneira de caráter, o caráter de Cristo. Elas querem ter reputação. Elas querem ser reconhecidas por conta daquilo que elas estão ali tentando manipular ou fazer, para que os outros achem. E eu aprendi, eu não sei se foi com o pastor Maurício Teixeira, com qual pastor que foi, mas eu aprendi o seguinte, que aquilo que eu sou na minha casa, eu preciso ser no meu trabalho, eu preciso ser na minha igreja, eu preciso ser na minha rua, eu vou falhar, eu vou cometer erros, mas eu não posso negociar o meu caráter, o caráter de Cristo. Amém. Isso é inegociável para que eu tenha, queridos, uma vida abençoada, uma vida edificada. Eu não posso, queridos, negociar esses princípios, eu não posso negociá-los. Guarde isso nessa noite, no nome de Jesus. Então veja, a qualidade de vida familiar que eu quero está diretamente ligada ao grau de trabalho que eu estou investindo, vivendo, mas principalmente colocando em prática.
Eu tenho colocado em prática o que eu leio, o que eu oro, o que o Espírito Santo me revela? Porque senão, queridos, são só coisas que são legais, eu sinto uma emoção, eu sinto alguma coisa, eu sinto algo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, mas não sai dessa forma, dessa prateleira, desse lugar. Então guarde, queridos, guarde isso nessa noite no nome de Jesus. E veja, um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, um relacionamento edificante, vai precisar de uma sensibilidade capaz de estar sempre olhando para a necessidade do outro. Se eu quero ter um relacionamento saudável dentro da minha casa, no meu trabalho, com as pessoas que me cercam, os meus amigos, os meus irmãos em Cristo Jesus, nós vamos precisar desenvolver essa sensibilidade capaz de estar sempre olhando para os outros. E aí vamos lá, queridos, isso dá trabalho, dá muito trabalho, não é fácil, não é fácil, aí entra, claro, Deus no nosso coração, trabalhando na nossa vida, mas a gente não pode esquecer que o nosso dia a dia, que o ser fiel no pouco é que vai contar para que a gente tenha uma vida em família, uma vida abençoada e uma vida totalmente provida da parte de Deus, ok? E aí, sim, a gente quer entrar nesses 5 princípios práticos de um relacionamento saudável. Não está aqui, viu? Você vai ter que olhar para lá. Desse pegadinha, jeito. Hein? Pois é, pegadinha. Pegadinha. Então veja, queridos, esses 5 princípios práticos que nós vamos trazer aqui nessa noite, nós também estamos vivendo. Nós também estamos inseridos. Às vezes as pessoas olham para cá e falam assim, esses 2 que estão falando aí não tem problema. Esses 2 que estão falando aí, eles estão falando isso para a gente, mas eles mesmos já estão, ou eles já chegaram lá, ou eles estão longe disso. Não, nós estamos inseridos juntamente com vocês nesses princípios que nós vamos estar falando para você nessa noite, ok? E o primeiro princípio prático para que a gente possa ter o tal relacionamento saudável, equilibrado, edificante, onde eu tenho sensibilidade da parte de Deus no meu dia a dia, no trato com as pessoas, o primeiro princípio, queridos, é isso. Eu preciso reconhecer a necessidade de mudar. Será que você pode repetir isso? Eu preciso reconhecer a necessidade de mudar. E reconhecer é uma coisa que é difícil, Porque às vezes as pessoas que estão perto da gente falam coisas para a gente, mas a gente não acredita que a gente tem essa dificuldade, que precisa mudar. Então, o primeiro momento que a gente precisa fazer é reconhecer. E, gente, isso é libertador. Porque quando você entende que você não tem que ficar exigindo certas coisas das pessoas que estão perto de você, que a gente não tem que exigir que ela pense, ou ele pense, ele faça, ou ele haja da maneira que eu quero, que eu acho certo, é libertador. Porque alguém aqui é igual ao outro. Olha para aí do lado, vê se alguém é igual a você. Nem a tua esposa que está aí do teu lado é igual a você. Até o gêmeo ou a gêmea que é idêntico, tem alguma coisa ali que é diferente. Então, você é único. Você é único. Então, como é que você vai querer que uma pessoa pense, age, fale como você? Não vai existir isso, gente. Então, queridos, isso é fundamental. Nós reconhecermos que nós precisamos mudar. Lembra do texto lá de Romanos 12:2? De nós não seguirmos os costumes, aquilo que o mundo faz e tudo mais, mas que nós precisamos ser transformados na nossa maneira de pensar? Pois é, a gente precisa disso. E veja, queridos, olha, Salmo 51, verso 10, na nova tradução da linguagem de hoje, falando a respeito dessa questão e essa oração, e isso que o salmista declarou, a respeito de ser a sua busca. Reconhecer a necessidade de mudar não acontece hoje, dia 19, e eu saio daqui, depois eu vou viver minha vida, e amanhã é outro dia, e deixa do jeito que está. Não, deixa do jeito que está, não. O salmista fala, Deus, cria em mim um coração puro, e dá para mim uma vontade nova, o quê? Uma vontade nova, recomeços, novos começos, uma vontade nova e firme, porque reconhecer a necessidade de mudar, queridos, vai exigir de cada um de nós firmeza, que nós sejamos firmes, que nós sejamos constantes,
Não é isso? Lá no quarto tem lá, né, de que, poxa, amor não é um sentimento, são escolhas diárias. Pois é, mas todo dia, ao longo desses 35 anos, vamos colocar assim, contando casamento e namoro, a gente tem que estar ali sempre mantendo um coração firme e querendo ser transformado, querendo mudar. Senão, se eu ficar só colocando na conta dela, ela precisa mudar. E esse é o grande erro. A gente acha que sempre é o outro que precisa mudar, e a gente não. Não, eu sou, tá aqui, ó. A auréola, a asa, e daqui a pouco você vai me ver voando pela igreja. Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Dentro do meu casamento, no meu local de trabalho, na minha igreja, onde o Senhor me levar. Nós precisamos mudar, mas você tem tantos anos. Não tem a ver com cronologia, não tem a ver com cronos, não tem a ver com idade. Tem a ver com a sua vontade de querer, por exemplo, que o seu casamento dê certo. É isso aí. Que você vai levar isso até o final. Eu estava diante dele no dia 8 de julho de 95, diante dele, das testemunhas e principalmente do mundo do espírito, e ali nós fizemos um juramento um ao outro, de que nós iríamos até o final, de que nós não iríamos desistir, a não ser que a morte nos separe. E iríamos bem até o final e bem. Bem até o final. Bem até o final. Não de qualquer maneira até o final. Isso aí. Então veja, queridos, e aí por que eu tenho que reconhecer a necessidade de mudar? Por que mudar muitas vezes se torna um problema? Por que muitas vezes mudar se torna tão difícil? Porque decidir mudar vai nos obrigar a sairmos de uma zona de conforto. E essa zona de conforto, ela só beneficia a nós mesmos. A zona de conforto, não querer mudar, é porque eu estou levando vantagem. Mas, numa vida de relacionamento, não existe levar vantagem sobre o outro. Numa vida de relacionamento, nós somos um só. Amém. Nós estamos, pegando aí a minha prática, nós não estamos jogando tênis. Aonde no tênis, eu, com o meu adversário, eu quero botar a bola para ele não pegar. Porque se ele não pegar a bola, quem pontua sou eu. Isso aí. Mas a gente não está jogando uma partida de tênis, a gente está há 35 anos jogando uma partida de frescobol. Sabe o que é frescobol? As raquetezinhas de madeira. E qual é o objetivo desse jogo? É não deixar a bolinha cair. E é o que a gente está fazendo ao longo desses 35 anos. De vez em quando a gente quer trocar a raquete, a gente quer pegar a raquete de tênis. E dar uma raquetada. E dar uma raquetada um no outro. E pior que lá em casa tem 3 raquetes de tênis, Já pensou no dia que ela quiser, ao invés de sair do frescobol e jogar tênis, ela querer pegar a raquete e dar em cima de mim? E aí, só rapidinho, quando a gente entende que quando a gente está num relacionamento, numa família, seja pai e filho, marido e mulher, a gente quer fazer, primeiramente a gente ama essa pessoa, né, gente? Vamos combinar? A gente quer fazer o bem para essa pessoa, a gente quer amar, a gente quer fazer aquilo que aquela pessoa fica feliz. Então, se eu sei que o que eu estou fazendo não está agradando aquela pessoa, gente, por que você continua? Por que a gente continua? Se ele não gosta que eu, vamos dizer assim, um exemplo, se ele não gosta que eu corte meu cabelo muito curto. E é verdade. Mas eu não corto também porque eu não gosto. Se eu sei disso, eu vou cortar. E vou esperar que ele goste. Não, gente. A gente precisa agradar aquela pessoa que está com a gente, que vive com a gente. Se a gente pensa dessa maneira, não é que a gente vai aqui, então tá, Márcia, então agora eu não faço mais nada, só quero ficar agradando o outro. A gente tem que realmente pensar no outro e esquecer da gente. Isso aí. Senão a gente não vai ter um relacionamento. Isso aí. Então, queridos, reconheça, esse é o ponto número 1. Ih, rapaz. Esse é o ponto número 1, reconheça que você, que eu, que cada um de nós precisamos mudar. Esse é o primeiro princípio. A gente precisa, sim. E o segundo aspecto sim, outra coisa, para a gente concluir esse primeiro aspecto aqui, é que o que é para você fazer, Deus não vai fazer para você. Senhor, me muda. Senhor, aliás, essa aí deve ser a oração, talvez a número 2. A número 1 eu preciso de mais fé. Me dá mais fé. Você está fazendo ato, já aprendeu que não é, a fé vem pelo? Beleza, resolvido. Mas a oração número... de fé, né? Mas a oração número 2 é essa, Deus me muda, Deus me transforma. Olha só, o que é para você fazer,
Deus não vai fazer por você. O que você sabe que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. É você que tem que tomar a decisão. Não dá para terceirizar isso, Não né? dá para terceirizar, é você que tem que fazer, é você que tem que tomar atitude. Ele não vai fazer. O milagre está disponível, mas quem vai ter que rolar a pedra, meu querido, tirar a pedra, vai ser você. Quem vai ter que pegar e ouvir, olha, a tua fé que te curou, a tua fé que te salvou, somos nós. Então, o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer por nós. Guarda isso nessa noite, se você quer ter um relacionamento saudável e edificante, ok? Se você está esperando Deus falar, gritando aqui, um anjo levantar aqui, algum irmão, olha, vendo? Deus já falou com você, já. Esteja com teus ouvidos abertos aí. Deus está falando. Amém. O segundo princípio é esse aqui, queridos. Se o momento em que eu estou vivendo, ele é de briga, ele é de atrito, ele é de conflito, eu preciso reconhecer e identificar qual é o verdadeiro motivo dessa briga, desse conflito e dessa situação. Se nós não pararmos para identificar o que está acontecendo, são as famosas DRs, e que os homens que gostam de DR digam amém. Meu pai. As mulheres que gostam, falem amém. Amém. Ó Deus. Pois é, mas é verdade. Olha ali, já está ali, os casais ali. Eles já estão ali. Eles já estão começando o primeiro DR ali ao vivo. Ela disse amém? Mas é uma coisa, parece que nossa, né? Do homem. Do homem, ele está sempre procurando meio que fugir, para ele não chegar e não discutir e não tentar resolver uma situação que às vezes está sendo desconfortável, que às vezes está sendo gerado aí uma briga, uma situação, um atrito, e que vai dar problema. E veja, queridos... Mas é necessário. E veja, queridos, olha só, se você for ver, as separações, os divórcios, eles acontecem, não é por conta da grana, muitas vezes até de adultério ou de alguma coisa assim, não. O maior motivo são as pequenas coisinhas, os pequenos atritos, as pequenas briguinhas que vão se acumulando e que ninguém para pegar, sentar, conversar e resolver. Deixa eu falar algumas coisinhas dessas aí que ele está falando. Uma comunicação ineficaz, ou seja, você fala, mas você não comunica. Você acha que a pessoa que está ouvindo tem que adivinhar o que você está pensando. E aí começa atrito. Isso é importante, só tirar um parênteses, né? Que nós homens temos a nossa famosa caixa do nada. É isso? Então, as meninas que já sabem que nós temos essa tal dessa caixa do nada, não adianta, não vai ter aquele momento que você vai estar ali falando, e aí você pega e fala assim, A gente já identificou, né, meninas? A caixa do nada do papai, né? Eu estou em desvantagem lá dentro da casa, eu tenho 3. É isso? Então eu entro ali para a minha caixa do nada, é isso? Mas e às vezes, queridos, está na caixa do nada, né? Ou então, esse vestido, ele está bonito? Tá. Daqui a pouco vem ela com o outro. E esse aqui, tá bonito? Falei, mas e o outro que você pegou, não estava? Não, eu não gostei. Falei, então por que você perguntou para mim? Então, assim, Mas veja, querido, são essas pequenas, nunca, né, gente? São essas pequenas coisas, são essas faltas de comunicação, como ela está falando aí, que às vezes você não compreende ou não busca compreender, que elas vão se acumulando ao longo de uma jornada e daqui a pouco está cada um indo para o seu lado. E quando você vai ver o motivo do divórcio, o motivo da briga, o motivo da separação, foram essas pequenas coisas, essas pequenas raposinhas que foram se acumulando, e você foi deixando para lá e deixando para lá. E são coisas, queridos, bobas do dia a dia. Aquele famoso creme dental que você cisma de apertar pelo meio. Oh, meu Deus, cadê aí? Oh, meu Deus. Tá vendo? E a toalha molhada na cama, gente? E a cueca em forma de charutinho rolado pela casa? Gente, na casa de todo mundo é igual, tá? Não pensa não que na nossa também não é. Uma coisa que eu nunca entendi, né? Uma coisa que eu nunca entendi, por que o papel higiênico ele tem que estar com esse lado para cá? Tá vendo? A Rosângela está dizendo, não precisa entender, só precisa fazer. Tem coisas que são assim. Mas eu estou tentando, porque, por exemplo, o negócio da tábua ficar baixada, eu já entendi. Não é isso? Pô, olha aí, meu Deus, Deus está falando aí, ó. Seu filho ali, não aguentou ali, ó.
já deve estar vivendo isso dentro da casa. Mas você vai chegar lá, você vai chegar lá. Eu custei a entender, porque, não, deixa a tábua. Não, mas tem que ter para baixo. Aí eu fui para entender. Então, assim, gente, são essas pequenas coisas, essas pequenas besteirinhas que vão minando um relacionamento, que vão minando a vida de um casal, que vão minando, às vezes, até os seus filhos, porque hoje as linguagens estão diferentes, hoje as besteirinhas são outras, hoje os conflitos são outros. Só que a gente precisa identificar e a gente precisa pegar, com a ajuda de Deus, apaziguar talvez um clima de briga, de confusão, de gritaria, porque a gente leu lá em Efésios 4, que não haja, gritarias e tal, isso, aquilo, outro. Relembrando, a gente está falando aqui, gente, de coisas humanas. Lembra que o 1 Coríntios 15, 46, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural? A gente está exemplificando com isso aqui agora. Não adianta ter glória a Deus e aleluia se eu estou saindo no tapa com a minha mulher por conta de pasta de dente. Não adianta ter 15 cultos na igreja, se eu estou saindo no pau com a minha mulher por conta de papel higiênico e assento de vaso sanitário. Fala para mim. A gente precisa pensar nessas coisas. Mas qual é o diferencial nisso tudo? Nós temos Jesus. Glória a Deus. Ele é a nossa paz. Ele está ali presente na nossa família, está dentro da nossa casa. Mas nós precisamos reconhecer a necessidade de mudar e identificar, o motivo por que as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa. Posso ir para o outro? Claro. Então veja, conflitos, atritos e brigas são inevitáveis porque nós somos imperfeitos. Estamos em construção. Estamos em construção, viemos de famílias diferentes, criações diferentes. Seu pai e sua mãe faziam de um jeito, a pai e a mãe dela fazia de outro, a gente se junta e ali cada um traz o quê? A sua bagagem com a gente. E ali, se não houver necessidade de reconhecimento, de mudança, de conversa, de diálogo, a gente nunca vai chegar a gente poder pegar e falar, não, beleza, eu entendi, eu compreendi, já sei, o papel higiênico agora, a folha, ela é para cá, não vou entender nunca, mas está tudo certo, não quero briga, não quero problema dentro da minha casa, o importante é isso, aleluia, beleza? Terceiro princípio, queridos, ame a sua família mais do que as suas opiniões. Isso aí. E hoje a gente vive num universo, num final do tempo, que todo mundo tem uma opinião a dar. Rapaz, então... E todo mundo está com a razão. E todo mundo está com a razão, e a rede social botou todo mundo grandão, para todo mundo pegar e resolver colocar ali o que pensa, o que acha, o que deixa de achar, o que deixa disso, o que deixa aquilo outro. Só que aí as pessoas estão deixando de amar umas às outras por conta de opiniões diferentes, por conta de crenças diferentes, por conta de partidos políticos diferentes. E aí eu estou fazendo aquilo que o diabo quer que eu faça, repelindo as pessoas, porque o que vale é prevalecer a minha opinião, a minha razão, o que eu acho a respeito. Vamos lá? Então, lá em Colossenses, deixa eu ler aqui rapidinho. Lê aí. Lá em Colossenses 3, 13 e 14, estou na versão da Bíblia Viva, fala assim: sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Ou seja, isso que ele está falando. Quando a gente quer botar nossa opinião a todo custo em cima de alguém, a gente está deixando de amar. E aqui em Colossenses falam isso: sejam amáveis uns com os outros, prontos a perdoar. Beleza? Então, diferença de opiniões normalmente pode trazer separação. Mas o que eu preciso entender é que o amor de Deus, esse sim, ele sempre vai trazer aproximação. Então, ame as pessoas. Pessoas não são coisas. Pessoas não são descartáveis. Sua família não é descartável. As pessoas com que você convive não são descartáveis. Não estão aí para serem usadas por um propósito, porque eu desejo alguma coisa, porque eu estou de olho em alguma coisa, e depois que eu consigo, eu simplesmente largo e abandono e deixo de mão. Tome cuidado com isso, queridos.
O quarto princípio é: nós precisamos procurar calçar o sapato um do outro. E está entre parênteses aí, porque isso na verdade é uma expressão, né? Calçar o sapato do outro. Na verdade é estar atento à necessidade que o outro, o que ele está vivendo, o que ele está passando. Está sensível. Está sensível. A gente, todo mundo aqui, todos nós, beleza? Todos nós aqui, ó. Daqui para baixo, todo mundo usa uma toga de juiz. Todo mundo. E a gente julga pelos mais variados motivos. Pela aparência, porque está vestindo, pela grana, pelo carro, né, por onde mora, porque fala, o que deixa de falar. E a gente não se coloca no lugar do outro. E isso tem acontecido dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E a gente não entender, né, nós trabalhamos secularmente, que ela teve um dia ruim, que ela teve um dia muito mal. Que ela, por exemplo, teve que mais uma vez lá acompanhar a polícia na delegacia. Ela não é inspetora da polícia não, ela é diretora de escola. E tem polícia, e tem mãe de aluno, e tem professor, e tem todo mundo em cima, e todo mundo pressionando isso, aquilo, outro, né? E, não, ela é problema seu o dia que você teve, mas eu quero agora que você faça isso ou faça aquilo, venha aqui, venha para lá. Se a gente não entender, queridos, e não tiver a sensibilidade da parte de Deus a respeito de como a gente lida com as pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós, que é a nossa família, qual casa vai ficar de pé? Está lembrado? Quem ouve estas minhas palavras, as palavras dele, as palavras de Jesus, e as pratica, e coloca em prática, será comparado a um homem e a uma mulher prudentes, equilibrados. E também não só relacionado a casamento, né, a relacionamento conjugal, mas a filhos também, né? Hoje a gente vê que os filhos estão sendo totalmente atacados pelo inferno, né, nas suas mentes. E às vezes você está com seu filho dentro de casa. Ele não está na rua, não está na casa de um amigo, não está dentro da sua casa, especialmente num quarto, né? E você pensa assim, está aqui, estou vendo, está sob meu teto. Mas você não sabe o que ele está vendo nesse aparelhinho aqui, o que ela está vendo. Você não sabe que influência que ela está recebendo e ele está recebendo. E às vezes você precisa você precisa estar sempre atento a como que está esse comportamento, como é que está a fala dele, a dela, como que essa criança, esse adolescente, esse jovem está se comportando. Você precisa estar atento, porque tem pessoas, e eu posso te dizer porque eu sei, porque eu trabalho com crianças, adolescentes, meninas e meninos se matando. E quando a família presencia uma situação dessa, fala assim, mas olha, a gente nem sabia que estava passando por isso, a gente não sabia que estava em depressão, a gente não sabia que estava sofrendo, estava dentro da casa da pessoa. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa sensibilidade, a gente precisa estar atento aos nossos filhos. A gente tem um grande exemplo, né, de Jesus, se eu não me engano, está em Lucas, no capítulo 19, alguma coisa assim. E mesmo Jesus na cruz do Calvário, queridos, muito sofrimento. Ele vê ali a sua mãe, Maria, e João, os dois ali, foram os dois únicos que não se mandaram, não tiraram o time, ficaram lá até o final. E aí Jesus, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, onde ele poderia estar pensando em tudo, ele olha para eles e ele pensa nos dois. Ele fala, olha, mulher, aí está o teu filho. E para o discípulo amado ele fala, olha, eis aí a tua mãe. E Jesus está falando assim, cara, olha só, cuida agora um do outro. Cuidem-se agora um do outro. Tenham esse cuidado. Então Jesus, mesmo naquela situação tão crítica, tão complicada, ele consegue enxergar ali uma situação onde ele está preocupado com os outros. Pastor, mas é Jesus, ei, você não é filho dele? Até onde eu sei, filho é que nem pai, né? Puxa o pai, então vamos puxar o pai, vamos puxar Jesus, vamos ser sensível às necessidades dos outros, queridos. E aí, olha aí o que está escrito, 1 Coríntios 13, verso 4, na Bíblia a mensagem, o verdadeiro amor, ele se importa mais com os outros do que consigo mesmo. Isso aí. Pastor, mas isso é uma utopia. A gente está no final dos tempos, Mateus 24 diz que o amor vai se esfriar mesmo, a turma vai ficar cada vez mais maligna, cada vez pior, mas eu vou me qualificar nisso?
De você que se vire? Porque hoje, cara, o cara está morrendo, o cara está morrendo, de vez de eu acudir o cara, eu tô, aí, olha lá, ó, ih, ó, olha aqui, ó, olha aí, ó, ei, que piração é essa? Eu prefiro filmar a desgraça do cara do que ajudar ele? Que igreja, queridos, que nós fazemos parte, se a gente está vivendo e nem ou pior do que as pessoas que estão aí do lado de fora? Lembra que eu falei? Caráter é quem você é. Reputação é aquilo que os outros acham que você é. Mas as pessoas estão mais preocupadas com a reputação. Quem botou o vídeo lá do cara, né, perdendo a cabeça lá com a linha da pipa fui eu. Viralizou. Fui eu. Ei, que loucura é essa? Que insensibilidade é essa? Mas olha só, cada um cuida do seu CPF. Eu não posso cuidar disso por você, nem você por mim. Mas nós precisamos estar sensíveis, sim, às necessidades uns dos outros. A gente precisa estar com isso em alta na nossa vida, queridos. E aí, vamos lá, Colossenses 4:6, falando a respeito do quê? De uma flexibilidade, de uma sensibilidade, que muitas vezes o primeiro lugar que não acontece isso é dentro da nossa casa. É isso aí, a gente quer logo julgar. A gente é juiz dentro da nossa casa e altamente flexível com as pessoas que estão do lado de fora. Uma vez eu escutei um testemunho do pastor Cláudio Duarte falando exatamente isso. Ele levou a esposa dele no cabeleireiro e virou para ela e falou assim, olha, me liga quando você estiver acabando, porque não tem lugar para estacionar, não tem lugar para parar o carro, então você me liga, porque aí eu vou saber que você já está ali na porta, você sai, entra no carro e a gente vai embora. É isso? O que a esposa dele fez? Ligou para ele. Ele parou o carro, quando ele para o carro, cadê a esposa? Quem já... Cadê a esposa? E aí lá dentro do carro, ele começa a confabular dentro dele o seguinte, ela vai ver só, deixa ela comigo, é porque eu vou soltar, eu vou falar, mas ela não perde por esperar, mas eu vou, mas eu vou arrepiar, e não sei o que. Aí ele olhou para lá, ela pegou, viu ele e fez assim, mas rapaz, não está vendo, olha, mas eu vou apertar o pescoço dessa desgraçada. Aí Deus virou para ele e falou assim, se fosse uma membro lá da sua igreja, você ia fazer isso com a irmãzinha da sua igreja? Aí ele parou assim e falou, você iria fazer o quê? Se a irmãzinha chegasse, pastor Cláudio, olha, me desculpa. Não, irmã, que isso? Acabei de chegar agora. E nem demorou nada. Então, por que a gente usa de tanto rigor com a nossa família, com os que são de casa, e a gente muitas vezes flexibiliza para as pessoas que são de fora? Na verdade, o tratamento tem que ser igual para todo mundo, seja para os dentro de casa, seja para aqueles que estão fora também. Então, por isso a nossa palavra, ela precisa ser sempre o quê? Agradável, temperada com sal, para que a gente possa saber como a gente deve responder a cada um. A cada pessoa, queridos. E por último, queridos, o quinto e último princípio. Plante sempre e de maneira correta para que você possa colher os melhores frutos. Ok? Maridão, plante na vida da sua esposa. Aleluia. Deposite na vida da sua esposa. Aleluia. É isso? Para que você sempre possa colher dos melhores frutos, não é isso? E também com relação a filhos, tá, gente? Isso aí. Filhos também podem e devem plantar na vida dos pais, A gente sabe que a tendência natural é os filhos receberem carinho, receberem serviço, receberem din-din, receberem tudo dos pais, Mas quando eles crescem um pouco mais, que têm entendimento, eles podem também retribuir isso. Eles podem, mãe, como lá em casa acontece, mãe, deixa que a louça eu lavo. Com um sorriso nos lábios. Com uma alegria que você não faz ideia. Eu quero muito lavar essa louça hoje, tá? Nossa. Mas, gente, eu não lavo louça de noite, tá? Glória a Deus, aleluia. Porque minhas filhas fazem isso para a mamãe, Aí, hein? É isso aí. Queridos, a gente precisa... esse plantar sempre de maneira correta, a gente precisa estar sempre, muito
como o pastor Maurício fala aqui, cheio do Espírito Santo, com o Espírito Santo em alta na nossa vida, para que a gente sempre venha a escolher e a selecionar as melhores sementes para a gente plantar dentro da nossa casa, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Amém. Então, vamos escolher plantar das melhores sementes, porque uma vida boa e feliz, em família, vai ser o quê? Uma eterna colheita daquilo que se planta. Isso aí. E o que eu e você, nós temos plantado dentro da nossa casa? O que eu tenho plantado dentro da minha casa? A gente precisa avaliar tudo isso. Está lembrado? Aquele, pois, que pratica estas minhas palavras, será comparado a um homem que... Mas será que eu tenho ouvido a palavra de Deus e simplesmente eu não tenho praticado? A minha casa vai cair, a minha casa vai ruir, vai bater qualquer coisa, qualquer vento, e ela não vai se manter de pé. Deixa eu falar uma coisa aqui, amor, rapidinho. Quando eu estava estudando essa palavra, Deus me fez ir até Salmos 126, no verso 5 e 6. E nesses dois versos fala a respeito de uma semeadura com lágrimas, né? E às vezes a minha vida durante o meu casamento todo com o Marcelo, né, nossa vida juntos, muitas vezes eu tive que semear com lágrimas. É aquela parte que você não quer, que a tua carne não quer, mas você sabe que é o certo a fazer. E aí é onde entra o espiritual. Porque se você está com o teu espírito fortalecido no Senhor, e baseado aqui na palavra, você consegue ir adiante. Você consegue semear, apesar de não estar tudo do jeito que você gostaria que tivesse. Né? E eu sei que aqui pode ter gente que está passando por isso. E nesse verso aqui de Salmos 126:5, fala assim: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Amém. Não é somente com alegria, é com gritos de alegria. É uhul, glória a Deus. Então, assim, você entende que a palavra, ela é a nossa direção. Se ela está falando, se ela é a verdade, isso aqui vai se tornar verdade na sua casa. E no verso 6, continua assim: choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Se você crê em tudo isso aqui que a gente está falando, se você crê nesse Deus, se você que está assistindo aí a gente também na internet, se você tem essa crença no Senhor e está passando por alguma situação na sua casa, na sua família, no seu casamento, ou então com relação aos seus filhos, continua a semear. Amém. Mesmo com lágrimas, continua a falar, a declarar na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, continua a declarar, porque você vai colher. E aqui também, em João 4:35, fala assim, João 4:35, vocês costumam dizer, o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão, daqui a 4 meses. Pois eu lhes digo, olhem em volta de vocês e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Não espere tudo ficar perfeito, porque não vai ficar. Não espere o seu marido mudar, sua esposa mudar, seu filho, sua filha parar de fazer o que faz. Não espere. Comece a colheita. Comece a buscar e semear, e louvar a Deus, e agradecer por aquilo que você crê que Deus está fazendo. Amém, gente? Amém. Não espere ficar tudo perfeito. Isso é um engano que o inferno faz na nossa mente. Ainda não está do jeito que eu falei. Ainda não está da forma que eu pedi a Deus. Mas Deus está agindo. Você não sabe o que Ele está falando lá no coração do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha. Você não sabe. Ele está tratando, Ele está fazendo. Amém. E você é instrumento de Deus nas mãos dEle. Amém? Amém. É isso aí, queridos. Fique de pé. Nós queremos orar por vocês. E que fique no teu coração, queridos, de você poder estar atento
as pessoas que estão ao teu redor, principalmente aquelas que são da sua família. E esse estar atento, esse olhar sensível, como nós falamos no início, passa muito a respeito de atitudes, de comportamentos, de condutas, daquilo que você, a partir de hoje, quer uma mudança, uma transformação em viver plenamente com Cristo, plenamente com Ele, sendo fiel, queridos, em algo que Ele já te pediu, Ele tem nos pedido a cada um de nós, para que a gente de fato viva, faça, coloque em prática as tais palavras que Ele falou no Sermão do Monte, e a gente viva por elas. Então feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Amém. Ou se você está com seu marido, com a sua esposa, abrace ele, abrace ela. No nome de Jesus, nós queremos ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa nessa noite. Amém. Pai, no nome de Jesus. Oh, Senhor, precisamos tanto de Ti, meu Pai. Sim, meu Deus. Nosso casamento, Pai, nossa vida em família, a criação de filhos, ó Deus, precisamos tanto de Ti. E percebemos, Senhor, que nesse fim dos tempos, Pai, como tentar fazer as coisas por nós mesmos. Que, Senhor, tenhamos a motivação que vem do céu. Que, Senhor, possamos, ó Deus, fazer e nutrir todos os esforços, ó Deus, pela nossa casa. Não abrir mão, como a minha esposa falou, Senhor, ainda que seja com lágrimas, ainda que seja, Senhor, momentos difíceis que possamos estar passando, mas que nós, Senhor, venhamos a colocar em prática. Sim, meu Deus. Porque todos ouvem a Tua palavra, mas são poucos aqueles que colocam em prática. Então, Senhor, que possamos colocar em prática a Tua palavra, para que, Senhor, façamos diferença, Senhor, dentro do nosso lar, ganhar, Senhor, membros da nossa família, sem sequer, ó Deus, falar, meu Pai, alguma coisa, mas por conta, Senhor, da nossa atitude, do nosso comportamento, da nossa conduta, essas pessoas serem atraídas, Senhor, por Ti, porque há algo, Senhor, em nós que faz com que nós vivamos dessa maneira. Meu Pai, no nome de Jesus, queremos, ó Deus, poder olhar para o outro, meu Pai, valorizar, Senhor, a nossa família, o nosso casamento. Amém. Servir, Senhor, é tão importante. Servir, Senhor, uns aos outros, meu Pai. Meu Pai, nos ajuda nessa tarefa, precisamos de Ti, precisamos muito de Ti. Então, meu Pai, a cada casal aqui, a cada família aqui representada, vem, Senhor, vem, meu Pai, vem sobre nós, meu Pai, vem trazer convencimento. Amém. Vem mudar, Senhor, corações, vem mudar, Senhor, as situações do dia a dia, meu Pai. Que nós, Senhor, não venhamos a ficar com a nossa opinião, não é a nossa razão, é o que Tu tens a dizer a respeito, é a Tua opinião, Senhor, é aquilo que Tu falaste, é aquilo que está escrito na Tua palavra, é o que vai valer para nós vivermos bem, Senhor, e experimentarmos a boa, agradável e perfeita que é a Tua vontade. Meu Pai, precisamos de Ti, e é o que nós, Senhor, agora declaramos sobre a vida das famílias desta igreja e de todas aquelas, Senhor, que estão nos acompanhando agora, espalhadas sobre a face da terra. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, trazer direção, trazer, meu Pai, a Tua instrução, correção, meu Pai, porque precisamos ser corrigidos, precisamos, Senhor, mudar o nosso coração, precisamos orar o Salmo 139 e dizer, Senhor, vê se há em mim. Não é ver se há nela, não é ver se há nele, não é ver se há nos meus filhos, mas ver se há em mim algum caminho mau, porque eu quero ser conduzido por Ti, Senhor. Eu quero ser, meu Pai, oh Senhor, dirigido por Ti. Oh Senhor, nos abençoa, é o que eu te peço. E nós, Senhor, declaramos e abençoamos, meu Pai, todas essas famílias aqui presentes, no maravilhoso nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus. Aplauda Ele nessa noite.